Salve Maria! Vamos iniciar este segundo dia de preparação para a consagração a Maria na qualidade de escravo, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Vamos começar este segundo dia, segundo dos 33 dias, para a consagração que nós vamos fazer ou renovar no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Vamos começar este segundo dia de preparação recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no segundo dia, segundo dos 12 dias preliminares para nós nos desapegarmos do espírito do mundo. Vamos conferir aqui no livrinho. Aqui no livro de ouro ao alcance de todos, que eu espero que todos vocês tenham para acompanhar, nós estamos aqui na página 54, nos 12 dias preparatórios. Vamos ver se vocês entendem aqui. Os 12 dias preparatórios, aqui, para se desapegar do espírito do mundo, contrário ao espírito de Jesus Cristo. Esses 12 dias têm o primeiro dia, que nós já fizemos ontem, que foi Romanos 8, 5 a 17, a vida segundo o Espírito. E temos agora, no segundo dia, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25, que são as obras do Espírito, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então vamos ler esta passagem da Sagrada Escritura, Gálatas 5, 16 a 25. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito Santo, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de modo que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Termina aqui a leitura de meditação de hoje. As obras da carne e os frutos do Espírito. Aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. São pecados graves, mortais, e nós não devemos alimentar a decisão de ir para o céu se nós nos comprazemos nessas obras. Se você se consagrar a Maria Santíssima, você vai colocar nas mãos dela a gerência dos seus bens espirituais e aguarda a custódia daquilo que você já ganhou para que não se perca, para que não seja roubado pelo ladrão que vem para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vamos então ver quais são as obras da carne. Fornicação. Começa logo com o pecado que consiste no ato sexual entre dois solteiros, um homem e uma mulher. A fornicação é um pecado tão grande que São Paulo dedica a ele alguns versículos da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Versículos 18 e seguintes. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas aquele que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Acabei de ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Fugir da fornicação. O pecado da fornicação é um pecado que se comete com o nosso corpo e também com o corpo de outra pessoa, ao qual se une indevidamente. Mas o nosso corpo não nos pertence. Eu não posso dizer, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Não, o meu corpo pertence a Cristo. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. O sangue de Cristo me comprou, me conquistou. Eu fui comprado por ele. Eu não sou dono, mas administrador do meu corpo. E eu vou ter que prestar contas a Deus do uso bom ou mal que eu fiz do meu corpo. A fornicação é um pecado muito cometido entre namorados, que pensam que namorar é fornicar. Engano. Fornicar não tem nada a ver com namorar. O namoro é um período em que o rapaz e a moça se preparam para o matrimônio, buscando conhecer-se e amar-se interiormente. Namoro não é hora de entregar os corpos, nem de conhecer os corpos. A entrega dos corpos virá depois do matrimônio. Se durante o namoro eu me uno ao corpo de alguém com quem eu não sou casado, eu estou cometendo um pecado contra a justiça, alguma coisa como um furto. Mas não é um furto de uma coisa qualquer, como um relógio, dinheiro. É um furto de um templo onde o Espírito Santo habita e cujo preço foi o sangue de Cristo. Então, a fornicação é um pecado da qual devemos fugir. E São Paulo diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porém,
muito mais do que a fornicação. Os namorados devem evitar quaisquer gestos que causam o desejo da fornicação, abraços ou beijos excitantes. E como eu já falei de outra vez, os que se deixam guiar pelo Espírito, os que não são escravos por coação, mas filhos, e escravos por amor, eles não estão tão preocupados em perguntar: será que isto é pecado? Será que se eu fizer isso eu vou para o inferno? A pergunta é outra. Será que isto é o que mais agrada a Deus? Será que se eu fizer isso eu estaria agradando a Deus ao máximo? Como já falei, esse gesto aqui de envolver o pescoço da outra pessoa e colocar a mão sobre o seu ombro, eu acho que não é pecado, mas eu não faria. Porque esse gesto dá uma ideia de posse. E se eu sou solteiro, o corpo do outro não me pertence. Eu não quero ter esta falsa ideia. Além disso, se eu entendo que aquele corpo é sagrado, eu não posso segurar assim, porque segurando o corpo assim eu me esqueceria de que ele é sagrado. As coisas sagradas, por exemplo, o corpo de Cristo, o padre segura com as duas mãos e tremendo. Então, para que eu não me esquecesse que este corpo é sagrado e que ele não me pertence, até um gesto como esses eu evitaria. Por quê? Porque eu quero agir na liberdade dos filhos de Deus e não da escravidão do pecado, certo? Falamos então sobre a fornicação. O que mais? As obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem. São Paulo está falando aqui de pecados contra a castidade em geral, que podem incluir o adultério, se um dos dois é casado, mas não é casado com o cúmplice, o pecado se chama adultério. Libertinagem, qualquer tipo de pecado, prostituição, por exemplo, qualquer tipo de pecado contra a castidade, é uma obra da carne. E os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Vamos adiante. Idolatria é o culto de falsos deuses. Entre esses deuses está o dinheiro. O avarento é um idólatra. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Para você saber que você não tem avareza, tente desfazer-se dos seus bens com a mesma facilidade com que você os recebeu. Aí você sabe, esses bens são meus, porque eu posso doar com a mesma facilidade com que eu ganhei. Mas se você ganhou com alegria e tem resistência em doar, você não é dono desse bem. Esse bem é que possui você. Cuidado, porque pode haver aí um germe de avareza. E a avareza é um pecado oculto, que pode estar escondido no nosso coração, mas que temos que nos libertar dele, entregando tudo, inclusive os bens materiais, a Maria Santíssima, para que ela faça a gerência deles. Vamos lá. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria inclui a manipulação das forças naturais para obter proveito próprio, ou seja, a invocação dos demônios para fazer milagres, a prática do espiritismo. A feitiçaria é um pecado contra a fé. Os feiticeiros, os que praticam tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Ódio, rixas, ciúmes, agora é só pecados contra o próximo. Em vez de você amar o próximo como a si mesmo, você odeia o seu semelhante. Você tem rixa contra ele. Você tem ciúme. Você se compraz em falar mal dele e pôr em destaque os seus vícios e as qualidades que ele não tem. Cuidado, muito cuidado com esses pecados contra o próximo. Muito cuidado em ficar de mal com o próximo,
em não querer pedir a bênção ao seu pai, à sua mãe, em não querer dar bom dia para alguém que feriu você, em não querer rezar por aquele que fez uma grande maldade contra você. Cuidado, muito cuidado, porque o amor a Deus se prova no amor ao próximo. O amor ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus, chama-se caridade fraterna. E se nós estamos nos preparando para nos consagrar a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, temos que ter a castidade, temos que ter a caridade por norma e não o ódio. Hoje celebramos um santo, hoje 14 de agosto, São Maximiliano Maria Kolbe, que ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e foi enviado para o Japão. No Japão, ele se instalou em Nagasaki, onde mais tarde cairia uma das bombas atômicas, mas depois ele foi chamado pelo superior a voltar para sua pátria, a Polônia. Na Polônia, ele foi confinado em um campo de concentração, estávamos na Segunda Guerra Mundial. Nesse campo de concentração, um dos prisioneiros fugiu, e quem foi escolhido pelos nazistas para morrer no lugar daquele prisioneiro que fugiu, para servir de lição para os prisioneiros, foi Francisco, um pai de família, que chorava pela sua esposa e pelos seus filhos que ele iria deixar ao morrer. Foi aí que São Maximiliano Maria Kolbe levantou o dedo e falou: eu posso morrer no lugar dele. Eu não tenho esposa nem filhos. E este argumento agradou aos nazistas. Eles pouparam da morte Francisco e conduziram São Maximiliano à morte. Ele morreu num holocausto de amor por um pai de família em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui para isso, para dar a vida uns pelos outros, não para nos odiarmos e desejarmos mal mutuamente. Ira, discussões, discórdias, divisões, tantas palavras São Paulo usa para falar da falta de amor ao próximo, dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E invejas, novamente, bebedeiras, é bom saber disso, o alcoolismo é um pecado grave, né? Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Orgias e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Deixemos, portanto, as obras da carne. Qual é o contrário das obras da carne? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo. Quais são eles? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Bonito esse trio, amor, alegria e paz. Depois vem longanimidade, é uma alma longa, né? Uma alma que tem paciência. Longanimidade, benignidade, bondade são quase sinônimos. Fidelidade, mansidão, autodomínio. A mansidão é a virtude de você responder com calma, com paz, àquele que quer a guerra, aquele que quer agredir você. A mansidão com que Jesus suportou as suas dores, os seus suplícios até a morte. Mansidão e autodomínio, ou domínio próprio. A carta aos Gálatas enumera apenas 9 frutos do Espírito, mas a tradição da Igreja enumera 12. 12 frutos do Espírito. Vejamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 1832. Os frutos do Espírito, diz o Catecismo, são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna.
A glória eterna será a colheita. As primícias desta colheita são os frutos do Espírito Santo. A tradição da igreja enumera 12: caridade ou amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Ou seja, segundo a tradução da Vulgata de São Jerônimo, os frutos do Espírito Santo são 12. Então, esses 12 frutos são perfeições que constituem em nós primícias da glória eterna. O Espírito Santo nos dá esses frutos. Vejamos o que a igreja fala em outra ocasião sobre os frutos do Espírito Santo. Catecismo número 736. É pelo poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio, citando aqui Gálatas 5, 22 a 23, que é o texto que nós lemos hoje como meditação. Se vivemos pelo Espírito, prossegue o Catecismo, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Contra essas coisas, esses frutos do Espírito Santo, não existe lei. Pois os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Nós fomos batizados, nós fomos enxertados na videira que é Cristo. Nós vivemos pelo Espírito Santo. Devemos nos conduzir pelo Espírito. E o Espírito Santo nos dá os seus dons, sabedoria, entendimento, conselho, ciência. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus, e nos dá também os seus frutos. Com esses frutos, nós podemos caminhar com facilidade. Eu já usei essa imagem. O Espírito Santo é um sopro. Ele sopra onde quer. E se nós tivermos as velas do nosso barco abertas, ele vai nos conduzir, sem que nós saibamos como, até o destino eterno. Mas, se nós quisermos, em vez de nos deixarmos guiar pelo Espírito, remar com a nossa própria força, com as velas do nosso barco fechadas, então nós, com muita dificuldade, chegaremos a um lugar que nós não sabemos se é o melhor, porque não fomos conduzidos pelo Espírito Santo. Então nós precisamos nos deixar conduzir por ele. Essa condução pelo Espírito Santo, como é que a gente sabe? São Maximiliano dá uma norma maravilhosa, a obediência. O único meio seguro de você saber que está fazendo a vontade de Deus é obedecer. Se você não tem um superior, peça a Deus que lhe dê um. Nem sempre Deus quer aquilo que o superior quer, mas Deus sempre quer que você cumpra aquilo que o superior manda. Pode ser que o superior, ao mandar você fazer uma coisa, esteja dando uma ordem irrazoável, ou uma proibição estranha. Mas é desejo de Deus que, pela sua humildade, você sempre cumpra aquilo que lhe foi ordenado. E se você cumprir aquilo que lhe foi ordenado, sem se deixar guiar pela sua própria vontade, você vai ser muito feliz. Quando o superior me manda fazer alguma coisa expressamente, eu posso fazer tranquilo, porque sei que estou cumprindo a vontade de Deus. Quando o superior me proíbe alguma coisa, eu tenho que deixar de fazer com alegria, embora pareça a proibição absurda até, porque eu sei que é a vontade de Deus que eu obedeça.
E o próprio menino Jesus nos deixou este exemplo. O Evangelho da infância resume a estadia de Jesus em Nazaré, com seu pai e sua mãe, nestas palavras: era-lhes submisso. E Jesus nos salvou pela submissão, pela obediência. Ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Então temos que deixar que esses frutos germinem em nós. O Espírito Santo tem que dar frutos em nós, mas temos que estar atentos a eles. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta pelo Espírito. Agora, gente, que eu já falei tanto sobre os pecados contra a castidade, que são obras da carne, e São Paulo as enumera em primeiro lugar, eu vou indicar um livrinho que eu escrevi para os jovens, mas não só para os jovens, para os adultos, os casais, chamado Descobrindo a Castidade. Esse livrinho já teve 2 edições. Uma edição em 2013 e uma segunda edição em 2018. E esse livrinho teve a aprovação, o imprimatur, 2 vezes do nosso bispo Dom João Wilk. Então vocês podem ler esse livro, porque o objetivo dele é mostrar a castidade não como um peso difícil de carregar, mas como um tesouro que a gente encontra e não quer largar, porque os puros de coração verão a Deus, descobrindo a castidade. Você pode também baixá-lo em PDF na página do Provida, na seção de downloads, Descobrindo a Castidade. Você pode também comprá-lo no Provida. Você pode visitar a nossa página, providaanapolis.org.br, e lá você encontra esse livrinho, você entra em contato com a gente para dizer quantos exemplares você quer comprar e para saber qual é o frete para o lugar onde você mora. O livrinho nós fazemos questão de vender por um preço muito barato, para que a difusão seja máxima. Então, repetindo, o livro de ouro ao alcance de todos, você também pode comprar no Provida, seja presencialmente, seja pela internet. E é esse livrinho que estamos seguindo na preparação para a consagração ou para a renovação à consagração à Nossa Senhora. O livro Descobrindo a Castidade é útil especialmente para as pessoas que sofrem grandes batalhas espirituais, da carne contra o espírito. E eu acho que vale a pena a gente se dedicar a boas leituras. Nós temos hoje uma fonte imensa de ocasiões de pecado, que é esta maquininha aqui, o celular. O celular, ele é capaz de fazer com que as crianças recém-saídas da infância, entrando já na adolescência, tenham acesso à pornografia e cometam pecados horríveis que antigamente eram reservados aos adultos. O celular, ele é tão perigoso que ele deve ser colocado no lugar dele, quietinho, e eu devo fazer uso dele quando houver necessidade. Atender a uma chamada, responder a uma mensagem, ver as horas, programar um despertador. Mas eu não devo ter tempo para o celular. Há pessoas que se confessam dizendo: padre, eu estou dedicando muito tempo ao celular. O celular não é uma pessoa que mereça a sua atenção e a sua dedicação. O celular é uma máquina. Não devemos dedicar ao celular tempo, nem muito, nem pouco. Nosso tempo a gente dedica a Deus. E o celular é um instrumento, como qualquer outro, que nós temos que usar com moderação e com muito cuidado. Não só ele nos faz perder o tempo, ele nos faz perder a eternidade.
porque você circulando pelas redes sociais, navegando, tantas vezes ocorre de cometer pecado porque são exibidas imagens sem a sua licença. Nós que somos padres sabemos que quantos pecados são cometidos porque as pessoas não restringem o uso do celular. Pecados diários, pecados mortais, pecados recorrentes. Gente, tomemos muito cuidado com isso. Quem vê pornografia comete um pecado grave. Quem não sabe deixar de ver pornografia comete um pecado grave a cada vez que vê. E se além da pornografia você, movido por ela, pratica outros pecados contra a castidade, como a masturbação, cuidado! São pecados que nos afastam de Deus e, se morrermos nesse estado, não temos salvação. Eu já falei sobre esse assunto nos três primeiros vídeos. Ninguém deve ter medo de se consagrar a Maria Santíssima. Mas há uma única condição para você começar esta consagração. É que você tenha abandonado o pecado mortal de estimação. Se você ainda tem pecados que são graves, que não são apenas poeira do corpo, mas são lama, pecados que tornam você um cadáver ambulante, de modo que se você morresse nesse estado não poderia ver a Deus face a face, se esses pecados são para você uma espécie de vício que você não consegue deixar, eu digo, não está na hora ainda de você se preparar para se consagrar a Nossa Senhora. Quem quer se consagrar a Maria deve, pelo menos, ter deixado lá longe, lá no homem velho, todo o pecado mortal. Todo. Quem quer se consagrar a Maria deve apenas cometer pecados veniais, que são inevitáveis. Podemos lutar contra eles quanto ao número e quanto à intensidade, mas sempre haverá uma poeirinha que nos acompanha e que temos sempre que estar tirando, seja pelo ato de contrição, seja pelo sacramento da penitência, quando o padre nos absolve. Mas, repito, se o pecado mortal é alguma coisa recorrente na sua vida, antes de você se preparar para se consagrar, vença este pecado. Se você se consagrar sem ter vencido, você então vai cometê-lo depois de consagrado. E aí? Aí você vai sofrer, você vai ter uma culpa bem maior, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não faz bem consagrar-se se você ainda não se livrou de um pecado mortal de estimação. Mas fora isso, você não deve ter medo. Fora isso, não se preocupe em se entregar a Maria Santíssima na qualidade de escravo, dando-se totalmente a ela, porque isso é um meio excelente de você obter a sua santificação e alcançar a sua salvação. Muito bem. Agora vamos rezar uma oraçãozinha. Esta é a serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Isso, carmelita do convento de Santa Teresa, Rio de Janeiro, que já foi priora desse convento há muitas vezes, morreu com fama de santidade. Eu já li alguns livros dela, gostei muito da sua espiritualidade, e estou pedindo a ela, se for da vontade de Deus, que me conceda a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Não sei se é bom para mim essa cura, mas se for da vontade de Deus, se for para o bem das almas, para eu servir melhor o próximo, se for para eu receber com gratidão e humildade essa graça,
e se servir também para instruir o processo de beatificação da serva de Deus, para assim ela ser beatificada e depois canonizada, que eu receba esta graça. E esta graça poderá, como já falei, ajudar no reconhecimento da santidade desta serva de Deus por causa da intercessão dela. Podemos pedir a algum santo alguma intercessão, nós já consagrados a Maria? Podemos, por um motivo muito simples. Tudo aquilo que nós pedimos a um santo passa primeiro pelas mãos de Maria, porque ela é a medianeira de todas as graças. Não há concorrência no céu. Nós pedimos a ela alguma coisa, nós pedimos a um santo ou uma santa, ou alguém que está sendo candidato a ser canonizado, alguma graça, e este santo ou esta santa vão pedir a Maria, e Maria que vai distribuir tudo para nós. Então não há nenhum problema em você continuar rezando a São José e aos outros santos, tudo aquilo que você costuma rezar, sempre sabendo que tudo vai passar pelas mãos de Maria. Oração pela beatificação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer,
Não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para os nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Amanhã teremos, com a graça de Deus, o terceiro dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora, a ser realizada no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Estamos no terceiro dos 12 dias preliminares para nós nos desapegarmos do espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. Então, os vídeos são sempre postados às 20 horas, tanto no YouTube como no Instagram, e você vá nos acompanhando para nós fazermos juntos a consagração ou a renovação da consagração a Maria. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grião de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria!